Oi, gente! Vamos lá ao nosso vídeo 4, onde o tema ainda é função afim. Vem comigo! A gente terminou o vídeo 3 falando de zero da função, tá? Que a gente troca o y por zero e calcula o x na equação que vai se apresentar. Agora a gente vai ver sobre crescimento e decrescimento de uma função afim, tá? Então, ó, a gente pode dizer que uma função ela é crescente quando, ao aumentar o valor de x, o valor de y também aumente. Se isso acontece, a função ela é crescente, tá? Não só afim, qualquer função, tá certo? Então, vamos usar o exemplo que a gente viu, o exemplo 2, que está lá no vídeo 3, onde vocês percebem aqui, ó, que ao aumentar o valor de x, o que é que está acontecendo com o valor de y aqui, ó? Também vai aumentando. Se isso acontece, a função ela é crescente. Olha o gráfico dela. Como é que eu faço? Olhando o gráfico, como é que eu faço para dizer se ela é crescente ou decrescente? A leitura de um gráfico é feita no mesmo sentido que você lê uma palavra. Da esquerda para a direita, tá? Da esquerda para a direita. Então, esse gráfico aqui, ó, da esquerda para a direita, ele está crescendo. Beleza? Vamos para falar agora um pouco sobre função decrescente e ver um exemplo também. Quando é que uma função é decrescente? Quando, se você aumentar o valor de x, o y for diminuindo. Se isso acontece, a função ela é decrescente. Vamos ver o exemplo 3, que a gente trabalhou lá no vídeo anterior, no vídeo 3, tem essa tabela, que são os valores que eu escolhi para x e calculei o y. Vocês lembram? Tá, que é a função menos x mais 2. Percebam que eu estou aumentando o valor de x, e ao mesmo tempo que eu aumento o valor de x, o que é que está acontecendo com o valor de y? Diminuindo. Se eu aumento o x e diminuo o y, essa função ela é decrescente. Dá uma olhadinha no gráfico. Como eu disse para vocês, ó, o gráfico a gente lê da esquerda para a direita. E nesse gráfico, se eu olhar da esquerda para a direita, eu estou vendo que a reta está descendo. Então, ele é decrescente. Vamos resumir. Será, Hildo, que eu preciso da tabela ou do gráfico para dizer se ela é crescente ou decrescente? Não. Vem cá que dica massa. Você pode dizer que a função é crescente ou decrescente só olhando para a sua lei de formação, para a sua fórmula. Como, Hildo? Olha para o sinal de A. A é aquele carinha que está colado com X, tá? Então, ó, se o carinha que está colado com X for positivo, se o número que está coladinho com X for positivo, ser positivo é ser maior que zero, você já pode concluir, a função é crescente. Isso para a função afim, tá certo? Olha no exemplo que a gente fez agora há pouco, ó. Y igual a 2x menos 2. O A é 2, menos 2 é o B. Não interessa para a gente o B agora, tá? Se o A é 2 positivo, a função ela é crescente. Olha o gráfico dela, ó, da esquerda para a direita, subindo. Só olhando a formulazinha, a lei de formação, a gente consegue dizer se ela é crescente ou decrescente. E quando é que ela vai ser decrescente? Quando A for menor do que zero, ou seja, quando A for negativo. Tá? Então, se quem está colado com x for negativo, a função é decrescente. Vamos ver no exemplo 3 que a gente trabalhou. Y igual a menos x mais 2. O B não nos interessa para determinar se a função é crescente ou decrescente. O que nos interessa é o sinal de A. Percebam que o A aqui ele é negativo. Se o A é negativo, a função é decrescente. Dá uma olhadinha no gráfico que a gente tinha feito da esquerda para a direita, descendo. Ó, função decrescente. Então, o A é responsável pelo crescimento ou decrescimento da função. Olhou a função de cara, o A vai dizer se ela é crescente ou se ela é decrescente, e o B vai dizer o quê? Onde ela corta o eixo Y. Beleza? Vamos em frente. Como é que eu determino o sinal de uma função? Se a função é o Y, quando eu falo em sinal da função, é o sinal do Y. O eixo Y é positivo em cima, e ele é negativo embaixo. Assim sendo, quando eu tenho um gráfico de uma função qualquer, o trecho do gráfico que está acima do eixo x, lá para cima, tá? Essa parte que está lá para cima, a função é positiva, porque o y está lá em cima. E a parte do gráfico que está embaixo do eixo x, que é como se o eixo x fosse um muro, a parte do gráfico que estiver lá embaixo vai ser
o trecho em que a função é negativa. Então, dizer onde ela é positiva e negativa é dizer quais os valores de x que faz a função ser positiva, que é o y, e quais os valores de x que faz o y ser negativo, tá certo? E como é que a gente faz isso? Para fazer esse estudo de sinal, a gente segue esses passos. Ó. Primeiro passo, a gente determina o zero da função, pega o y, troca por zero e calcula o valor de x, a gente já viu como é que faz. Segundo passo, a gente verifica se a função é crescente ou decrescente, só olhando para o sinal de A, a gente já sabe isso. E aí a gente vai representar tudo isso numa reta. Pega uma reta, chama ela de reta x, e marca lá o zero da função como um ponto, em cima da reta x, tá? Depois você vai botar uma retinha crescente ou decrescente de acordo com A, fazendo esse esqueminha. E por último, vendo o trecho da retinha que ficou acima de x, você bota positivo. O trecho da reta que ficou abaixo de x, a gente bota negativo. Vamos ver com o número? Vê lá esse exemplo. Y igual a 2x menos 2. Então, determinando o zero da função, 2x menos 2 igual a 0, resolve a equação, achou 1. Coloca isso aonde agora? Na reta. Tá lá o nosso zero da função. Verifica se ela é crescente ou decrescente. Crescente ou decrescente, gente? Olha o sinal de A positivo. Então essa reta ela é crescente. Ela vai fazer isso, ó. Tá? Então eu vou desenhar ela aqui, ó, crescendo, tá? Que ali, ó, foi positivo. Tá aqui a reta. O trecho em que a reta está acima de x é positivo. O trecho que a reta está abaixo de x é negativo. Então é só a gente jogar o sinal agora como terceiro passo. E aí, quais são os intervalos? Quais são os pedaços de x que a função é positiva ou negativa? Positivo eu vou botar de azul. Ó. Então ela é positiva quando x é maior do que 1. Acima de 1. Ó. Depois de 1 é ser maior do que 1. E ela é negativa quando está abaixo, quando x é menor do que 1. Vamos ver mais um exemplo? Y igual a menos x mais 2. Determine o zero da função, igualando isso a zero e resolvendo a equação. Próximo passo, vê se ela é crescente ou decrescente. Olha o sinalzinho aqui, ó, tá? Ela é decrescente. Então, eu vou botar essa raiz, o zero da função, na reta. E como esse carinha aqui é negativo, a função é decrescente, a reta vai descendo da esquerda para a direita. Tá lá, ó. Então, esse pedaço em que a reta está acima do eixo x é positivo. E esse pedaço que a reta está abaixo, ela vai ser negativa. Então, qual é o intervalo? Quando é que a função é positiva? Escreve de azul lá. Ó. Quando ele está antes do 2. Está antes é ser menor. Então, quando o x é menor do que 2, ela é positiva. E quando o x for maior do que 2, ela é negativa. Seguiu esses passos, não tem como errar o estudo do sinal. Tá bom? Vamos em frente. Para terminar, a gente vai agora identificar qual é a função se o camarada me der 2 pontos. A gente sabe que para definir uma reta, basta ele me dizer 2 pontos que eu consigo desenhar a reta sobre esses 2 pontos. Então, se ele lhe disser 2 pontos, a gente sabe qual é a reta, e essa reta, e com esses 2 pontos a gente é capaz de dizer qual é a equação da função que faz essa reta. É isso que a gente vai ver agora, tá certo? Lembrando que uma função que tem como gráfico uma reta é uma função afim. E uma função afim tem como coeficientes A e B. Então a gente tem que, a partir dos 2 pontos dados, calcular os valores de A e B, tá certo? Como é que a gente calcula os valores de A e B? Então, vê lá. Vamos supor que o ponto 1 tenha coordenadas x1 e y1, são números, tá? E o ponto 2 tenha coordenadas x2 e y2. Como é que a gente determina o Azinho, olhando só para os pontos? Fazendo ΔY sobre ΔX. O que é delta? Delta é uma variação. Você pega o y de um ponto menos o y do outro e coloca aqui em cima. E embaixo faz o x de um ponto menos o x do outro, ficando assim. Faz a subtração dos y e subtração do x e divide, achou o valor de A. Foi fácil, né? Como é que a gente acha o valor de B agora? Porque tendo A e B, a gente consegue montar a função. Como é que eu acho o valor de B? Para achar o valor de B, você vai pegar qualquer um dos 2 pontos, já que tem um número aqui e um número aqui. Pega o x desse ponto, coloca na função, que é ax mais b. Pega o y do mesmo ponto, joga aqui. E pega o A que você calculou antes e joga aqui. Só fica o B como incógnita. Aí resolve a equação e acha o valor de B. Ah, Rildo, tá muito viajado isso. Então vamos ver com o número, fica bem mais simples. Vê só. Vamos supor que os pontos sejam 1, 2, menos 1, menos 4. Então tem 2 pontos aí no plano cartesiano. Eu vou desenhar uma reta nesses 2 pontos e quero saber qual é a função que o gráfico fica como essa reta. Então, para determinar o valor de A, não pode esquecer. ΔY sobre ΔX. O que é isso? O y de um ponto menos o y do outro. Então eu peguei, ó,
o y do primeiro ponto, que é 2, menos o y do segundo ponto, que é menos 4. Então, y de um ponto menos o y do outro. Esse menos é da fórmula do delta e esse menos é do 4, que já veio. Só que menos com menos vira mais, tá? Sobre ΔX, que é o y do primeiro ponto, menos o y do segundo ponto. E esse menos com esse menos vira mais. E aí a gente vai ter 6 dividido por 2. E 6 dividido por 2 é 3. Então esse 3 é o valorzinho de A, tá? E como é que a gente determina o B? Para determinar o B, a gente pega a função y igual a AX mais B e escolhe qualquer um dos dois pontos. Eu vou escolher esse ponto aqui, 1, 2. O 1 vai no X, tá? O 1 vai no X. O 2 vai no Y. E o A que eu calculei vai no A. Fica só faltando o B, ó. Então a substituição que a gente vai fazer para achar o B é assim, ó. Mando o A para aqui, mando o 1 para o X, mando o 2 para o Y. Sempre é essa função. A gente está trabalhando com função afim, então ela tem que ser y igual a x mais b. E aí a gente vai ficar com ela desse formato. Ah, agora ficou fácil determinar o valor de b. 3 vezes 1 é 3, manda para lá menos. 2 menos 3, menos 1. Então b é menos 1. Então tu já tem o a que é 3, já tem o b que é menos 1. Então pega a função y igual a x mais b, no lugar de a bota 3, no lugar do b bota menos 1. Deixa o y e deixa o x. E aí a função vai ficar assim, y igual a A que tu achou e o B que tu achou. É assim que a gente determina quem é a função quando ele me der 2 pontos. Tá certo? Então a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, estarei à disposição para esclarecer. Mais uma vez, não estou colocando os exercícios no vídeo, mas estarão lá na ficha. Dá uma olhadinha e me responde, tá certo? Um forte abraço e até a próxima.